A vinheta primeiro. Programa Na Mira da Cidade. A política tratada com a seriedade que merece. Fatos, análise, debates e entrevistas. Acompanhe e participe. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 41 988 5684 51. Na Mira da Cidade. Ok, bom dia você que está ligado conosco, 9 horas e 59, pontualmente 9 horas e 59 minutos, está no ar mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, nessa terça-feira, 4 de agosto, estamos entrando aí no mês de agosto, já estamos para lá da metade do ano, né? A metade do ano já se foi, então estamos aí nesse dia 4 de agosto, vamos trazer as informações para você que está ligado conosco, conto com a sua participação. Tudo que acontece no setor da política, você acompanha aqui no programa Na Mira da Cidade, o programa sem medo de falar a verdade, sempre trazendo os fatos, como eles acontecem e a análise aprofundada de cada acontecimento. A minha apresentação é com a participação hoje do Haroldo Nascimento, está aí conosco na técnica e também vai participar do programa falando um pouquinho mais sobre São José dos Pinhais. Então, como eu disse, 4 de agosto de 1978, há 42 anos, né, numa data como hoje, foi assinado pelo então presidente militar Ernesto Geisel um decreto-lei que proibia a greve nos setores de segurança nacional e serviços de primeira necessidade. Os trabalhadores que não obedecessem aquele decreto seriam punidos. As punições iam desde a advertência até a rescisão do contrato de trabalho com demissão por justa causa. Incluíam ainda a suspensão de até 30 dias dos direitos trabalhistas. As punições poderiam ser aplicadas de forma individual ou coletivamente, independentemente do inquérito que estava sendo apurado naquela época. Daí então, fato importante na história política brasileira, 4 de agosto de 1978, o governo militar, há 42 anos, então, esse decreto-lei assinado pelo Ernesto Geisel, o presidente, e proibindo qualquer tipo de manifestação de greve dos trabalhadores, o que gerou grande polêmica na época e um tumulto, né, exacerbado aí, em vários cantos do Brasil. Então, como eu disse, seja bem-vindo aqui ao programa Mira da Cidade, 10 horas e 1 minuto. Vamos começar então com as notícias, as principais informações da nossa política nacional, né? A política lá em Brasília pegando fogo, né? Todos os dias uma novidade. E mais uma vez, na berlinda do noticiário político, o Supremo Tribunal Federal, né? E as lambanças dos ministros que usam aquela toga preta e se consideram semideuses, se consideram superpoderosos, imbatíveis. Dessa vez, a notícia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele decidiu revogar, ou seja, anular a decisão, né, a liminar provisória que determinou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefas da Lava Jato, né, da Operação Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a Procuradoria-Geral da República. O ministro Edson Fachin é o relator da ação e acabou anulando a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que autorizava o compartilhamento de informações da Lava Jato junto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A pedido do próprio Augusto Aras, ele queria compartilhar todas as informações da Lava Jato e acabou que teve autorização do Dias Toffoli, entrou com recurso, mas foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que acabou anulando o pedido de Toffoli. Só para lembrar, no dia 9 de julho, o ministro Dias Toffoli atendeu então esse pedido, como eu disse, da Procuradoria-Geral da República, que relatou ter enfrentado resistências ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República. Pela decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, a força-tarefa deveria entregar todas as bases de dados estruturados e não estruturados
utilizadas, né, e obtidas nas investigações, por meio de uma remessa atual e para todos, e para dados também pretéritos e futuros, ou seja, do passado, do presente e do futuro. Eles queriam documentos completos, né? O Procurador-Geral da República, sobre a Lava Jato, ele queria compartilhar as informações das investigações. Então isso não foi possível, né? Segundo a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República, esse pedido estaria sendo investigado pelo próprio Procurador-Geral da República, porque tinha muitos processos, segundo ele, muita gente que estava sendo processada na Lava Jato, e ele queria saber o porquê disso, né? Mas na verdade isso aí não tem nada a ver. Ele agiu de forma errada, né? Mesmo que ele pedisse discretamente, mesmo que Augusto Aras pedisse discretamente o acesso às informações da Lava Jato, já seria um erro enorme. De uma forma pública, como ele pediu, escancarando a opinião dele, foi pior ainda. Ele agiu do mesmo jeito que os petistas condenados pela Lava Jato agiram no passado e agem no presente. Por exemplo, o ex-presidente Lula, a deputada Gleice Hoffmann, falaram as mesmas palavras que o procurador Augusto Aras disse. E que a Lava Jato só investiga algumas pessoas, que era pressão em cima de alguns, né, que eles não estavam fazendo um trabalho imparcial, a fim de investigar lavagem de dinheiro. A Lava Jato teve seu início em 2014 com o único intuito, né, de investigar lavagem de dinheiro na política nacional. E aí, com o passar dos anos das investigações, eles esbarraram no Petrolão. Por um acaso, sabia, gente? Por um acaso, investigando lavagem de dinheiro, crimes de lavagem de dinheiro dos políticos, eles esbarraram no Petrolão. Descobriram o Petrolão e aí começaram a investigar. Mas, claro, para a população ficou claro que, diante do trabalho da Lava Jato, todos são iguais perante a lei. Foi uma modernização da justiça brasileira, foi um trabalho assíduo dos procuradores da Força Tarefa, comprovando que político também vai para a cadeia. Político também pode ser condenado. E Augusto Aras acabou criticando a Lava Jato. Eu falei sobre isso na semana passada, aqui nesse programa, certo? Da fala do lavajatismo, que o Procurador-Geral da República chamou a Lava Jato. Ele ofendeu juízes federais que estão investigando muitos acusados da Lava Jato. Ele ofendeu o Ministério Público Federal e ele ofendeu a Polícia Federal. Em uma tacada só, o Procurador-Geral da República ofendeu 3 órgãos de extrema importância na Lava Jato. As peças-chave de investigação da Lava Jato. E pior do que isso, ele está reclamando de algo que está dando certo. A Lava Jato continua, mesmo sem a presença do ex-ministro Sérgio Moro, e ex-juiz, e comandou os inícios das investigações. Daí a prova o Covidão. Quantos governadores estão indo em cana por desviarem dinheiro da pandemia do Covid-19? Dinheiro que era para comprar respiradores, para melhorar a infraestrutura de hospitais, a construção de hospitais de campanha. Esses governadores estão indo para a cadeia graças à Lava Jato. E a Polícia Federal está indo lá na casa desses governadores e prendendo eles em flagrante. José Serra, Alckmin, Helder Barbalho, Wilson Witzel, com a mão no jarro. Todos esses governadores estão indo em cana. O governador do Piauí, governador do Amazonas. A lista é enorme. E é a primeira vez na história da justiça brasileira que um procurador-geral da República reclama do excesso de eficiência de procuradores que estão envolvidos numa mega operação de combate à corrupção. A primeira vez na história. Só que não é a primeira vez que procuradores gerais da República se intrometeram na Lava Jato ou se meteram em confusão, em corrupção
envergonharam a justiça brasileira. Vou citar alguns exemplos aqui. Eu gosto de citar exemplos para que você que está nos acompanhando se situe no momento histórico que a gente vive para comparar o que aconteceu lá atrás. Eu começo pelo engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Foi procurador-geral da República do governo Fernando Henrique Cardoso entre 1995 até 2003. Os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, ele esteve lá. O escudo do Fernando Henrique Cardoso. Ele engavetava qualquer pedido de investigação, qualquer acusação contra Fernando Henrique Cardoso, não importava a gravidade das acusações. Ele engavetava tudo. Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República. Depois, Roberto Gurgel, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ex-presidente Lula, ocupou o cargo de Procurador-Geral da República entre 2009 e 2013. Olha só, o Roberto Gurgel foi acusado foi investigado, chegou a cogitar a possibilidade de ser investigado no âmbito da CPMI do Carlinhos Cachoeira. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Investigação, uma CPI realizada pela Câmara Federal e pelo Senado, investigando Carlos Cachoeira. E ele foi cogitado a possibilidade de estar envolvido com Carlinhos Cachoeira por ter suspendido a Operação Vegas da Polícia Federal, iniciada em 2008, quando ele era ainda Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. E essa operação apontou os primeiros indícios de contravenção entre Carlos Cachoeira, o Carlinhos Cachoeira, e políticos envolvidos como o senador cassado na época, Demóstenes Torres. Isso aí, o Procurador-Geral da República na época, Roberto Gurgel, estava envolvido com essa turma aí. E ele também foi investigado por ter engavetado por 2 anos as investigações da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que levou à prisão do Carlinhos Cachoeira. Também um criminoso que esteve envolvido com a cúpula petista e foi protegido pelo Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, indicado por Lula. Depois entrou o Rodrigo Janot. Saiu Roberto Gurgel, entrou o Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff entre 2013 e 2017. Ele foi acusado de se intrometer na Lava Jato. Já no início da Lava Jato, em 2014, ele acabou falando que os acordos de delações premiadas da Lava Jato, incluindo os 2 primeiros delatores, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o goleiro Alberto Zé, foram deturpadas por informações falsas. Ele quase acabou com a Operação Lava Jato 6 meses após o início da operação em 2014. Então ele pegou no pé dos procuradores da República, e aí os procuradores da República que investigavam a força-tarefa da Lava Jato, investigavam os criminosos, disseram que o Rodrigo Janot fez um acordo com os empreiteiros, os empresários na época, para barrar a Lava Jato. Acusação gravíssima do pessoal do grupo de procuradores e juízes da Lava Jato contra o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Então é outro que se envolveu, que deu trabalho e se intrometeu na Lava Jato. E aí, por último, Raquel Dodge, antecessora de Augusto Aras. Raquel Dodge ocupou o cargo de Procuradora da República entre 2017 e 2019. Foi escolhida por Michel Temer para ocupar o cargo, pelo ex-presidente Michel Temer, o que levantou dúvidas na época. Quem não se lembra? Todo mundo questionava a postura de Raquel Dodge em relação a mais uma fase da Operação Lava Jato e principalmente como que ela iria conduzir a segunda denúncia criminal contra Michel Temer, que foi avaliada pelo Congresso, chegou ao Congresso Nacional. Ela tentou proteger Michel Temer das acusações. Mais uma que esteve atrapalhando a Lava Jato, tentou
tentou interromper as investigações, foi chamada de barraqueira, teve procurador da República aí em Curitiba, era responsável também pela Operação Lava Jato, chegou a falar que ela deveria ser incinerada em praça pública, queimada em praça pública, Raquel Dória. A briga foi feia, Todos esses casos que eu falei para você, me acompanha nesse momento, são fatos que aconteceram na nossa república, chamada Brasil. Que muitos falam que a república é em Curitiba, investiga a Lava Jato. E todos os procuradores, a maioria deles, desde lá do governo Fernando Henrique Cardoso, a maioria dos procuradores da república atrapalharam as investigações da Lava Jato. De uma forma ou de outra atrapalharam. E aí? E aí fica a dúvida. Porque agora o Aras é mais um que deveria estar dando forças. Deveria estar dando força para que a operação continue e está atrapalhando os rumos da Lava Jato. Mais um procurador dando trabalho em vez de ajudar. Complicando em vez de facilitar as investigações. Por que ele quer ver tanto esses dados da Lava Jato, os documentos da Lava Jato, sei lá? Mas se intrometer para quê? Para dar a opinião dele? Ou para ele chegar e falar, não, está errado, aqui vai ter que mudar tudo, não vai... Ou ele quer selecionar as pessoas, que nem o PT queria fazer, no governo Lula e Dilma, selecionar as pessoas que vão ser interrogadas pelos juízes da Lava Jato. Ele quer fazer isso. Complicada a situação, hein? Vamos ver o que vai dar. Só sei que não deu certo. O Toffoli perdeu essa batalha, não conseguiu liberar o compartilhamento desses dados com a Procuradoria-Geral da República. 10 horas e 15 minutos. Haroldo Nascimento não deu um bom dia ainda. Queremos ouvir sua voz. Está muito calado ultimamente. Bom dia, Haroldo Nascimento. Como é que anda a vida? Como é que anda a São José dos Pinhais? Importante sua participação. O pessoal quer escutar a sua voz aí. Bom dia, Haroldo. Alquinho aqui, né? Sempre tem. Opa, isso aí. Álcool em gel. Muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia, minha amiga. Muito bom dia a você, amigo internauta, que está conosco, navegando através do www.radiocidademix.com.br. Os nossos amigos também que estão linkados conosco através da nossa página no Facebook. Esse é o programa Na Mira da Cidade. Programa esse voltado aos comentários tanto da política nacional, estadual e também municipal sobre o crivo e o olho clínico do nosso querido Juliano Zimmer, que traz aqui os pareceres do que acontece nos bastidores da política, e principalmente aí dando sempre ênfase no que acontece nos bastidores da política nacional, como estão as situações. E gostaria até de perguntar para você, Juliano, sobre a situação. Essa se tornou já uma situação assim, meio corriqueira, esta briga do STF com os demais, como que está neste momento? Deu acalmada ou o pessoal continua aí em polvorosos, como a gente tem notado no dia a dia? Pois é, Haroldo, como eu estou falando aqui, toda semana a gente traz uma notícia do Supremo Tribunal Federal, porque nunca antes a gente assistiu, em toda a minha carreira como jornalista político, são 20 anos de estrada, nós já acompanhei outros grupos do STF de ministros, né, que passaram por lá. Eu nunca vi um grupo de ministros tão ruins e tão mandões, se achando semideuses como agora. Eles querem tomar o poder até do presidente da República. Eles estão passando por cima de qualquer prerrogativa da Constituição. O mais grave de tudo isso, Haroldo, não são essas falas imbecis que eles falam diariamente na mídia. O mais grave é que eles estão ferindo a Constituição. Eles que deveriam ser um exemplo para seguir a Constituição, defender, serem guardiões da Constituição, dos artigos constitucionais que regem as leis do nosso país,
Eles não fazem isso, eles fazem completamente o contrário. Eles inventam leis que não existem na Constituição, só na cabeça doente deles. Como, por exemplo, o caso da fake news. Nós já falamos aqui, do ministro Alexandre de Moraes. Proibir jornalistas de se manifestar. Cadê a liberdade de expressão que está na Constituição? Cadê o direito de expressão, liberdade de expressão, direito de ir e vir, o direito de opinar? Aí eles falavam que a ditadura era o governo militar. Mas no governo militar ainda as pessoas podiam se expressar abertamente, mesmo que depois fossem punidas de outra forma, mas existia esse rigor no processo da informação, na notícia. O jornalista que é formado para fazer isso. O jornalista é formado para fazer isso. Para dar opinião, sim, para cobrar as autoridades. A mídia é um poder paralelo ao poder executivo, legislativo e judiciário. E sendo um poder paralelo, tem o direito e o dever, Haroldo, de cobrar. Se nós não cobrarmos aqui, nos microfones da Web Rádio Cidade Mix, no programa Mídia da Cidade, quem é que vai fazer isso por nós? A população não tem esse poder que nós temos na mão, que é a imprensa. É muito gratificante poder estar sempre levando a informação, porém, como o Juliano mesmo fez o comentário, não só nessas esferas, em muitas outras, tentam-se amordaçar a imprensa, e a imprensa é a primeira que chega e acaba trazendo para vocês informações, essas muitas vezes feitas aí nos bastidores, e muitas vezes prejudiciais ao trabalhador, à trabalhadora, prejudiciais. Olha, Juliano, o nosso município de São José dos Pinhais, no domingo, aconteceu um acidente ali na 277, e na segunda-feira acordando de luto, né, pelas famílias que ali foram ceifadas, sobre situações e comentários de quem seria a situação, digamos, responsabilidade. E assim como você mesmo colocou, que outros canais de mídias também pensam da forma que a gente pensa. O município de São José dos Pinhais acordando de luto na segunda, que foi ontem, com o acidente que ocorreu por volta das 22 horas de domingo na BR-277, no trecho que atravessa a nossa cidade, entre os bairros IP e também o Parque da Fonte. Isso resultou em mais de 20 feridos, segundo os órgãos responsáveis pelo local, que é uma área federal, ou seja, jurisdição da Polícia Rodoviária Federal de responsabilidade administrativa e operacional da concessionária Ecovia. No momento do acidente, 3 equipes da Guarda Municipal estiveram prestando ajuda às equipes envolvidas no atendimento às vítimas, colaborando no isolamento de área e sinalização de trânsito. 9 vítimas com ferimentos leves foram conduzidas ao Hospital São José, atendidas e tiveram alta nas horas seguintes, e não precisando de internamento. As possíveis causas, Juliano, do acidente vão ser investigadas pelos órgãos competentes responsáveis pelo local, tanto da BR-277 quanto em torno. Isto é responsabilidade legal da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária que administra a rodovia. Uma das possibilidades levantada por testemunha seria a presença de fumaça na rodovia. Na última semana, a Prefeitura de São José dos Pinhais já havia publicado uma nota alertando a população para que não provoque queimadas, assim como a necessidade de denúncias para punir os responsáveis, pois depois que as chamas se consolidam, e daí não tem como saber a autoria, quem foi, né? Somente o Corpo de Bombeiros pode agir no combate ao incêndio. A Prefeitura se solidariza por todas as vítimas e suas famílias nesse momento de profunda tristeza. Então, bastante polêmico, situação bastante, porque se você faz o comentário ali conforme a gente já fez, não é bem assim, veja lá. A situação, conforme ontem ainda no corredor da Rádio Peão, conversando com alguns amigos, devido à seca, muito forte, a seca que a gente está atravessando, até uma fagulha de cano de escape do caminhão
não sei se isso é possível, Juliano. Pode acontecer, né? Uma fagulha do cano de escape do caminhão, por exemplo, próximo às beiras, e que tem essa situação de local aí de seca, pode também dar início a focos de incêndios. Outra situação também é a questão fumante, né? A pessoa vem de uma viagem lá do litoral, não consegue de repente ficar 1h30, 2 horas sem acender o cigarro, acaba acendendo o cigarro e não faz o descarte do cigarro dentro do carro, jogando então essa bituca ou essa quimba de cigarro, jogando ali e vai embora. Para ele simplesmente fez o descarte. Mas esse descarte da chepa do cigarro aceso, ela pode também fazer essas situações de queimadas. Então não só a prefeitura, mas nós também, do nosso meio de comunicação, Rádio Web Cidade Mix, fazemos este pedido a todas as pessoas. Sabemos que é complicado, mas você que é fumante e precisa fumar o seu cigarro dentro do carro, tem a maneira de apagar o cigarro e colocar no lixo ali dentro do seu carro e depois você faz o descarte para não jogar. Estando nós vivendo neste momento de seca, começamos aí, até o Juliano vai buscar aqui informação, a Sanepar também já começou um rodízio, e parece que o rodízio aumenta assim de uma maneira, nós da área, região Rio Pequeno, parece que vamos ficar até o dia 7, hoje é 4, né? Que dia é hoje? Hoje é 4. Hoje é 4 de agosto. Então estaríamos até o dia 7 sem água, porque estamos dentro do chamado rodízio. As barragens capacitoras e também que fazem o fornecimento da água potável estão em grande baixa e com isso esse é o resultado que a gente tem. A necessidade aí de economia com toda certeza e muito cuidado também. Não sei se você tem informação aqui. Então, o negócio é o seguinte, eu quero só complementar algumas coisinhas com relação ao acidente. Começou com uma moto envolvendo uma viatura policial, né? O acidente começou com uma moto envolvendo uma viatura policial, uma colisão. E aí com muita fumaça e neblina também, tomou conta da pista. Os carros que vinham na sequência não tiveram tempo de parar e acabou acontecendo esse engavetamento e um caminhão foi que pegou muita gente, atropelou muita gente, né? Uma carreta, né? Não é uma carreta. Então foram 8 mortes e 26 feridos. Esse é o saldo desse acidente de domingo. E essa questão da queimada é um problema nacional. Por quê? Estamos vendo os problemas lá na Amazônia, né? Que o vice-presidente, o general Milton Mourão, está tomando conta, né? Está presidindo o Conselho da Amazônia atualmente. E as críticas ao governo têm aumentado com relação a isso. E as queimadas no Mato Grosso também têm sido frequentes. Muito forte. Semana passada a imprensa não parou de falar sobre esse assunto. Com a seca, né? Com a seca, falta de água, né? Fica muito fácil começar uma queimada. Como você disse, uma fagulha, uma faísca que cai na Mata Atlântica acaba provocando desastre total. E aí, fora isso, tem os criminosos também, que por causa própria, por motivos pessoais, agricultores que querem tomar pedaço de terra à força, né? Desmatamento continua muito forte no Brasil. São incêndios criminosos praticados por pessoas que a polícia não consegue identificar. A polícia ambiental não consegue identificar os criminosos que causam desmatamentos, às vezes sem necessidade. Tem gente que bota fogo em florestas, em mata, por prazer. Simplesmente por prazer. E tem a questão também dos balões. Eu tenho visto em Curitiba pessoas soltando aqueles balões. É proibido soltar balões. E o povo não obedece às normas, às regras. Continuam soltando balões. E um balão desse cai numa mata seca, que nem está agora, período de estiagem, é óbvio que vai começar um incêndio de grandes proporções. Então são vários aspectos
que nós temos que colocar aqui. Várias hipóteses para se ter começado esse incêndio. As margens da BR-277 aqui em São José dos Pinhais, que provocou essa tragédia. O motorista perde a visão. À noite já é difícil. Com neblina, com fumaça, num trecho de plena escuridão, na estrada não tem iluminação conforme tem dentro da cidade. Se o motorista não tiver um mínimo de experiência, ele vai vir em alta velocidade, certo? E aí é óbvio que não vai dar tempo de parar. Mesmo que ele meta o pé no freio, o carro vai sair deslizando na pista. Não tem como segurar. E o caminhão, para quem não sabe, não sei se você sabia disso, Haroldo, o caminhão ele não tem como ele frear no tranco. O caminhão não freia em cima. O caminhão, quando ele vai frear, quando ele chega atrás do teu carro devagar, porque ele já está freando lá de trás. O motorista do caminhão ele vai freando na serra, ele vai freando desde o início da serra até o final para ele poder ir lá embaixo chegar atrás do veículo devagar. Ele não tem como frear de soco. E foi por isso que essa carreta não teve como. O motorista da carreta perdeu o controle e saiu batendo em todo mundo. Quem dirige caminhão sabe o que eu estou falando. Os caminhoneiros, os carreteiros, eles sabem. Não tem como você frear um carro, ainda mais carregado. Não tem como você frear um caminhão de soco. O caminhão exige que você vá freando ele a quilômetros de distância para poder parar onde você quer. Então são várias situações, Haroldo. Se nós pararmos aqui para analisar, a gente vai ver que são situações comuns no trânsito. Pode acontecer, mesmo que o motorista tome cuidado, mas por falta de visão, né, pela imagem estar distorcida, não teve jeito. Infelizmente foi fatal. Agora 10 horas e 30 minutos, 10h30, você também participa conosco através do nosso chat, através das mensagens aqui da página Rádio Cidade Mix, SJP. E já mandando um abraço, hoje eu mando um abraço lá, né, para nossa querida Natália Reis. A Natália que está junto com a gente, aonde? Lá em Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, Minas Gerais, é a Rádio Web Cidade Mix. Em breve estará aqui. Em breve estará aqui em Curitiba. E ela vai trazer aquele queijo, né? A promessa, ela cumpre a promessa. Vai trazer o queijo. Com certeza vai trazer aí. Juliano, deixa eu aproveitar e passar também as vagas que o Cine está oferecendo. O Cine de São José dos Pinhais oferece vaga para saladeiro. Preste atenção no número da vaga, você que é saladeiro. Você que é saladeiro? Eu não sabia que existia essa profissão. É o que auxilia na parte do cozinheiro, mas ele fica com a responsabilidade de deixar as saladas prontas. Especificamente salada, é uma especialidade dele, né? Existem muitos buffets que fazem 8, 10 tipos de saladas, então é o saladeiro que é responsável em fazer essa distribuição das saladas. O número da vaga é 54 29 724. Você tem que saber o número da vaga ali para você fazer aí o seu pedido para esta vaga. 54 29 724. A pessoa irá fazer saladas em geral, organização do buffet e exposição. Imprescindível experiência como saladeira. Possuir ensino fundamental, pode ser incompleto. Experiência na função mínimo de 6 meses comprovados em carteira. Expediente é de segunda a sábado, das 7 às 16. Vaga para trabalhar no bairro Pedro Moro, em São José dos Pinhais. Salário, R$ 1.307 mais benefícios. R$ 1.307 mais benefícios. Envie seu currículo atualizado com o código da vaga, o número do seu PIS para o WhatsApp 41. Vou pedir uma ajuda aqui que eu dei uma falhada no zóio aqui. Vamos lá então, WhatsApp 41 8806 8898. Repete. 8806 8898. Esse é o WhatsApp para você mandar aí o número da vaga que você está se oferecendo. Tem vaga também para comprador com o número 54 29 989. Comprador 24
24 29 989. Tem vaga para auxiliar de logística. Número da vaga 54 30 110. 54 30 110. Tem vaga para assistente administrativo. Número da vaga 54 30 465. 54 30 465. Essas são as vagas oferecidas hoje para você se dirigir até o Cine de São José dos Pinhais e se habilitar, né? Ou ainda mandar através do WhatsApp. WhatsApp do Cine de São José dos Pinhais, 8806-8998. Isso, né? Vamos lá, então. O número tá pequeno, viu? O resto vamos repetir aqui, então. Vamos lá, 8808 8898, Haroldo. 8806-8898. Certo? Pessoal, então, olha aí, tem emprego, hein, gente? Tem que aproveitar. E ontem saiu uma lista também, deixa eu ver aqui. 10 horas e 34 minutos, ontem, ao vivo, né? Às 16 horas, né? 16 horas mais ou menos ontem. Deixa eu ver aqui. Olha, vagas. Eu vou falar o número da vaga, e se você se identifica aí com esta vaga, anote o número da vaga, ó. 5426 053, 5426 053, acabadora de mármore e granito. 5428 834, analista de marketing. 5428 890, analista de PCP, programa e controle de produção. 5414 988, arte finalista. 5429 711, atendente de balcão. 5418 802, auxiliar de cozinha. 5412 937, auxiliar de expedição. 5423 806, auxiliar de limpeza. 5427 326, auxiliar de limpeza. 5429 149, auxiliar de limpeza. 5421 496, auxiliar de linha de produção. 5429 265, auxiliar de linha de produção. 5420 697, auxiliar de mecânico diesel, exceto os de veículos automotores. 5425 377, cerimonialista. 5429 717, confeiteiro. 5417 197, consultor imobiliário. 5429 940, coveiro. 5428 645, cozinheiro geral. 5417 359, crematório. 5419 54190-08, 54190-08, encarregado de sessão de controle de produção. 5421-240, estofador de imóveis. 5415-126, fiscal de loja. 5421-747, gesseiro. 5415-459, impressor gráfico manual. 5214-007, lavador de veículos. 5415-116, marceneiro, e assim vai uma lista muito grande. Bastante, gente, bastante. Muitas vagas, 10,37, isso prova, né, que emprego tem, né? O pessoal que fala aí que não tem emprego, não tem vaga de emprego, tem para várias profissões, eu estou vendo aqui, e muitas daquelas profissões que tem gente que acha que já não existe mais, né? Marceneiro, por exemplo. Muitas pessoas pensam que essa profissão não existe mais, mas tem empresas contratando, né? E outras vagas aí que você citou, né, que a pessoa tem que utilizar a mão de obra, a qualificação da mão de obra. É importante que você que está precisando de emprego vá atrás dessas vagas. Vale a pena, né, aproveitar a chance. Agora é o momento certo para você procurar um emprego, o momento que estamos passando, né? Tá na luta aí atrás, né? Olha, todas as vagas, Juliano, precisa ter experiência
no mínimo de 6 meses. A necessidade da experiência de no mínimo 6 meses. Os interessados devem enviar currículo, número do PIS e o código da vaga para o WhatsApp 8806-8898. 8806-8898. Valeu, Haroldo Nascimento. Obrigado por enquanto pela participação. Daqui a pouco você volta. Vamos conversar aí sobre muitos assuntos. Não só ligado ao São José, como ao Paraná também. Tem informações importantes. Mas antes eu quero falar de uma informação aqui, de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele usou as redes sociais, na verdade, para comemorar, né, os 547 dias de governo, ou seja, 18 meses, sem nenhuma denúncia de corrupção no governo federal, né, que envolva o presidente. É uma contagem que ele fez desde o dia da posse dele, em janeiro do ano passado, até agora. Então, para o presidente, esse registro vai estar incomodando muita gente, principalmente seus adversários políticos e boa parte da imprensa, que vem criticando o presidente dia após dia, e eles está resistindo às críticas, né? Então ele disse assim lá no Twitter: com orgulho eu digo, estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção comprovada, né? Isso tem incomodado parte da imprensa e os derrotados em 2018. Ele quis dizer, claro, o grupo de esquerda que se opôs a ele nas eleições. E eu analiso da seguinte forma, Haroldo. Vou fazer a minha análise, depois eu quero o seu pensamento sobre isso. Quando o Jair Bolsonaro completou 300 ou 400 dias de governo, né, um ano de governo, há poucos dias atrás, pouco mais de 365 dias, ele já deveria, de repente, ter falado para as pessoas, seus eleitores e para outras, para a imprensa também, que não havia ocorrido nenhum caso de corrupção, né? Porque não houve mesmo, com a participação direta do presidente e muito menos com a sua cúpula de ministros. Isso se confirma da posse até agora. Não houve casos que envolveu diretamente o governo, porque a corrupção acabou no Brasil, praticamente. Não digo assim que acabou totalmente, mas aquela corrupção institucionalizada, legalizada pelo PT, os governos Lula e Dilma, essa acabou. Pelo menos por enquanto, e a prova disso, como eu disse agora há pouco, são as investigações a todo vapor da Lava Jato, que está prendendo políticos, inclusive do PSDB, que antes não foram nem investigados. Existiu um sistema de corrupção no Brasil institucional. A República Brasileira foi o departamento do crime organizado da política. Toda licitação que era feita por governadores, pela presidência da República, era suspeita. Para qualquer obra que fosse construir, lá estava aquela licitação arranjada para se superfaturar a obra, para se desviar dinheiro. Poucas empreiteiras, desde a construção de Brasília em 1960, poucas empreiteiras dividiam obras com o governo federal. Não davam as cartas que nem recentemente. No começo elas controlavam alguns negócios, mas sempre com o aval do governo federal. Depois elas passaram a ser controladas por completo pelas autoridades que estavam envolvidas nas negociações de presidentes e ministros. E o PT, a partir de 2004, para o primeiro ano de governo petista, já se começava a investigar o processo do mensalão que acabou vindo à tona em 2005, um ano depois. E o PT acabou sendo arquitetando todo esse projeto aí do mensalão, a proposta da corrupção levada ao Congresso Nacional. Então foi tudo bem diferente do que a gente costumava ver antes, né? Então, quer dizer, eles construíram um Estado voltado para as ações comunistas e socialistas e envolvendo a corrupção em empreiteiras da época. Então já fazem 15 anos que ocorreu o mensalão, foi em 2005, e de lá para cá não ficamos um dia sem descobrir alguma maracutaia envolvendo o governo federal. Em 13 anos de governo petista, hein, gente? Todo dia tem notícia no jornal, a página política virou página policial,
saindo na capa dos principais jornais. Cada semana se descobria alguém envolvido em corrupção, envolvido com o governo federal, junto às empreiteiras. Essa roubalheira acabou. Você não vê mais nos jornais, noticiários, casos prendendo aí pessoas ligadas ao governo federal, ministros sendo presos, assessores do presidente da República. Isso é motivo de orgulho, sim. É o início de uma nova história na política brasileira. Espero que continue. Os únicos roubos que estão acontecendo até agora é do Covidão que eu falei agora há pouco. Dinheiro desviado da pandemia para os bolsos dos governadores. E esses governadores, todos eles ligados ao PT. Partidos ligados ao PT, que não continuam para o lado da esquerda, mesmo eles estando no governo, continua a corrupção. Mas você não vê alguém ligado diretamente com o presidente Bolsonaro envolvido em escândalo de corrupção. Nós não vimos até agora nesse 1 ano e meio de governo. E não é defesa do presidente, não, Haroldo. Estou falando a verdade, porque se aparecer, eu vou ser o primeiro aqui a falar. O primeiro acredito que é o seguinte, a questão ser honesto, a questão fazer um trabalho ao que se sujeitou através do voto popular, não é mérito não, é obrigação de fazer mesmo. Por quê? Porque geralmente o político ganha, e ganha muito bem, pelo que apresenta. Várias vezes já fiz esses comentários, eu mesmo sendo mais bairrista e que pouco entendo, pouco sei da política nacional, não que não me interesse, até me interessa sim o que acontece, mas eu sou mais antenado e busco mais as situações do que acontece no nosso município de São José dos Pinhais. Então eu coloco o seguinte, ser honesto é uma virtude. É uma virtude você ser honesto. Isso daí não é uma situação de mérito, que com isso você vai bater no peito e vai querer uma medalha porque você é honesto. Não, todos deveriam ser em qualquer esfera, em qualquer sentido, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo, seja na nossa vida pessoal como trabalhadores também, ou como pessoas eleitores. A honestidade, o trabalho de você ter essa situação, isso não merece troféu e não merece medalha. Não, você tem que vir realmente vir de berço e você colocar isso em prática e execução. Deixa eu só colocar nesse momento também o meu primo, o Fernando Moreira. Ele acabou perdendo a carteira com os documentos, cartões do banco. E ele acredita, Juliano, que pode ter sido ali nas proximidades do supermercado Super Sam, no Riacho Doce, ou próximo ao mercadinho da Lourdes. Se alguém encontrar, favor entrar em contato no WhatsApp 41 99602 8855 99602 8855. É o meu primo aí, o Fernando Moreira, acabou perdendo os documentos, acabou perdendo a carteira com todos os documentos e o cartão do banco. De repente você encontrou e puder entrar em contato com ele, entra aí em contato no WhatsApp 41 99602 8855. Ou da rádio aqui também, de repente, se alguém... 988-56-8451. 41-988-56-8451. Se alguém de repente encontrou aí a carteira do Fernando Moreira. Beleza, 10h47. Mais uma notícia aqui. Você falava, só para finalizar, né, a notícia que nós demos anteriormente. Você falou que é obrigação, honestidade, concordo com você plenamente. Né? Mas como o povo está tão acostumado com a corrupção e notícias sobre corrupção diariamente,
que isso ia acabar o marco legal do saneamento básico colocado aí, aprovado pelo Congresso Nacional. E o ministro Luiz Fux foi quem recebeu esse pedido do PDT, afirmou que não vai tocar para frente essa liminar, porque ele não vê problema nenhum com a Constituição, ele não viu agressão nenhuma contra a Constituição, pelo contrário, é um projeto que beneficia a população brasileira. Ele disse que não vai atender o partido porque se trata de uma necessidade básica da população. Aí, um bom exemplo, então, do ministro Luiz Fux, né? Foi sensato na colocação e na decisão, né, de não levar adiante. O PDT é um partido cheio de problemas. Sua oposição ao governo Bolsonaro não é o mesmo. Hoje, o PDT de hoje não é o mesmo PDT nos tempos de Leonel Brizola, em 1980. Um grande líder pedetista que tinha outra visão da política nacional. Ele sabia fazer política sem apelar, como o PDT atualmente faz, né? E vale lembrar que o PDT já entrou com uma ação contra o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal em 2018, logo quando o Bolsonaro ganhou a eleição. O Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho e o PDT não gostou, os políticos do PDT foram para cima do presidente, e aí o presidente teve que dividir aí as atribuições do Ministério do Trabalho entre as pastas da Economia, da Justiça e Cidadania. Foi uma modernização, né, nos ministérios, uma reforma ministerial que não agradou o PDT. E aí eles começaram a reclamar, dizendo que era inconstitucional eliminar o Ministério do Trabalho, né, e o Ministério supria os direitos sociais da população, dos trabalhadores. Não tem nada a ver. Injusto o Ministério do Trabalho, que foi o alvo de corrupção por parte do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que foi ministro do Trabalho nos governos Lula e Dilma, de 2007 a 2011. Ele transformou o Ministério do Trabalho numa fachada para corrupção, contratava entidades para dar cursos de capacitação profissional e cobrava propina dessas empresas. Foi denunciado por cobrar propina de entidades que davam curso de capacitação profissional. Quando ele foi ministro do Trabalho, ele cobrava propina de 5% a 15% dos contratos firmados com o Ministério do Trabalho. Era um corrupto. Em 2011 ele teve que pedir para sair. Ele pediu para sair, a Dilma demitiu, ele teve que sair do cargo de ministro do Trabalho, saiu com o rabinho entre as pernas. E agora vem querer cantar de galo aí e atrapalhar as propostas que beneficiam a população brasileira. É uma vergonha. Esse PDT de hoje não condiz com os ideais pedetistas dos anos 80, que era comandado por Leonel Brizola, excelente político, foi governador do Rio de Janeiro, um dos únicos governadores do Rio de Janeiro que não esteve envolvido em corrupção. Porque lá no Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, todos os ex-governadores foram em cana, foram condenados por corrupção, e o Brizola esteve fora dessa lista. Exemplar, comportamento exemplar como político. Não tem nada a ver com o Brizola, o PDT de hoje. Representado pelo senhor Carlos Lupe, pelo Ciro Gomes, eterno candidato derrotado à presidência da República, só leva a bomba nas eleições que participa, só fala abobrinha quando abre a boca para falar, e agora quer atrapalhar aí o marco regulatório do saneamento básico brasileiro, proposta que nunca nenhum presidente da República colocou em prática, nunca nenhum presidente se importou com o saneamento básico. E agora o presidente Bolsonaro acabou fazendo esse marco regulatório, foi aprovado no Congresso, vai beneficiar muita gente nessa época de combate à pandemia, de poluição, de contaminação da população mais carente. E aí vem esses engravatados aí do PDT falar abobrinha e contestar judicialmente uma proposta que é para o bem da população. Dá para ver como é que eles pensam, né, na população. Abre o olho, hein, nas eleições de 2022 não vai votar no candidato do PDT à presidência da República. E eu já sei quem é. Eu já sei quem é o candidato. É o mesmo de sempre. Aquele mesmo que vive sendo derrotado nas urnas e não aprende a lição. Não pode encerrar porque vai cair já.
10h54, aí então, eu ia falar sobre o Paraná, né? Mas não temos tempo, né? Não, aqui ó, a transição do negócio que vai cair já em 1 hora mais ou menos. Então tá bom, então. Vamos encerrar aqui rapidinho. Só deixa eu falar aqui rapidamente, então. Uma notícia aqui do Paraná, antes de encerrar. O Paraná está vivendo um problema muito sério, né? Com relação à falta de recursos, por conta aí da pandemia, recursos na educação, e o governo a crise do governo estadual está muito grande. O governo estadual deixou de arrecadar o ICMS na ordem de 1,5 bilhão de reais, que seria compensado pelo governo federal, né? E com relação à Lei Candir, né, ia ter essa ajuda, a Lei Candir foi fundada em 1996, entrou em vigor no Brasil, dando um aporte, que o governo federal daria um aporte na ausência do ICMS. E o governador Ratinho Júnior está sentindo o impacto de perda do ICMS no Paraná de 1,5 bilhões de reais. Um resultado bem pior do que os das recessões de 2008 e 2015, as duas grandes crises, crise de 2008, a grande crise internacional, e a 2015, a crise do governo PT, a crise do desemprego e da falta de produção industrial. Então isso deve ser compensado no aporte da União, da Presidência da República, no valor de 22 milhões de reais vindo da União em favor dos estados e municípios, deve suprir esse rombo nos cofres do governo estadual. Isso que a gente espera, então, que essa crise de falta de arrecadação no Paraná seja suprida com o aporte, aí, a ajuda do governo federal. Vamos encerrar então, 10h56. Não podemos encerrar sem antes falar a pérola do dia, do programa, né? A fala é o seguinte: não existe salvador da pátria. Culto à personalidade nunca colocou nação nenhuma para frente. O que bota a nação para frente é projeto, porque tudo que é sério demanda tempo. Portanto, temos que criar na cabeça do povo uma ideia para que essa construção tenha continuidade. É o Ciro Gomes, o eterno candidato derrotado do PDT à presidência da República. Ele disse isso no Twitter. Estava ensaiando o seu discurso, que segundo ele vai transformar o Brasil num país desenvolvimentista. Ele se esquece que ele naufragou 4 vezes em 22 anos, tentando ser presidente do Brasil nas eleições que ele foi derrotado para o cargo de presidente da República. Desde 1998, 22 anos sendo derrotado. Ele é tricampeão nas derrotas presidenciais, eleições presidenciais, está rumo ao tetra, né, Ciro Gomes? Rumo à tetra, a 4ª derrota consecutiva em 2022, falando bobagem e acusando o presidente sem provas. 10h57, então, um abraço aí, Haroldo Nascimento. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar na quinta-feira com mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Muito bem, Juliano, muito bem, amigos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí pro Dino, né? O Dino César, também a Rosa Teixeira, o pessoal que está ligadinho com a gente aí, e a gente mandando um abraço especial para você que está junto conosco. Quinta-feira estamos de volta com o programa Na Mira da Cidade, e se Deus quiser, Ele quer, e nós vamos correr atrás. Um beijo no seu coração. Fui! Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Vamos lá, gente. Bom dia para todos.